Margarida estava radiante no dia de seu casamento. O vestido branco, adornado com renda delicada e pérolas, parecia ter sido feito para ela. Seus olhos brilhavam de alegria e emoção enquanto caminhava pelo corredor da pequena igreja, segurando firme o buquê de lírios brancos. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltaram ao primeiro encontro com Pedro. Ele estava na biblioteca da faculdade, tentando alcançar um livro em uma prateleira alta. Ela, rindo, ofereceu ajuda. "Precisa de uma mão?" ela disse. Pedro olhou para ela, agradecido e ligeiramente envergonhado. A partir daquele momento, seus caminhos se entrelaçaram. Lembrou-se também do primeiro beijo deles, uma tarde chuvosa. Estavam caminhando pelo parque, falando sobre os sonhos e planos para o futuro. De repente, a chuva começou a cair, e ambos correram para se abrigar sob uma árvore grande. Pedro olhou para ela, com os cabelos molhados colados ao rosto, e disse: "Você é a coisa mais linda que já vi." Sem esperar resposta, ele inclinou-se e a beijou. Foi um beijo doce, terno, que selou o início de algo especial. Enquanto Margarida avançava pelo corredor da igreja, ouviu sussurros entre os convidados. Alguns elogiavam sua beleza. "Ela está deslumbrante", disse uma mulher, com admiração na voz. "Parece uma princesa", comentou outra, com os olhos brilhando de emoção. Mas nem todos os comentários eram positivos. "Ela sempre teve sorte demais", murmurou alguém, com uma pitada de inveja. "Nunca achei que esse namorico duraria", disse outra voz, maliciosamente. Os pensamentos de Margarida vagaram para o primeiro grande desentendimento que tiveram. Foi por causa de um mal-entendido sobre uma antiga amiga de Pedro, que Margarida achou que estava tentando reconquistá-lo. Eles gritaram, disseram coisas das quais se arrependeram, mas no fim, Pedro segurou suas mãos, olhou profundamente em seus olhos e disse: "Eu te amo, Margot. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te escolher." Margot era um apelido carinhoso que todos usavam para se direcionar a Margarida. E ela acreditou nele. Eles se reconciliaram, prometeram ser mais compreensivos e fortaleceram ainda mais o vínculo que tinham. Quando finalmente chegou ao altar, Pedro estava lá, esperando-a com um sorriso nervoso. Eles se olharam nos olhos, e Margarida sentiu o amor e a segurança que sempre sentiu ao lado dele. O padre começou a cerimônia, falando sobre amor e compromisso. Margarida mal podia conter a felicidade. "Pedro e Margarida, vocês prometeram um ao outro amor eterno, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença", dizia o padre. Margarida estava tão absorta no momento que quase não percebeu a leve tensão no rosto de Pedro. Ele parecia distante, perdido em pensamentos. Então, chegou o momento dos votos. "Pedro, você aceita Margarida como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, até que a morte os separe?", perguntou o padre. Pedro olhou para Margarida, e por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele apertou as mãos dela, mas havia algo errado. Margarida sentiu o coração apertar. "Pedro", ela sussurrou, preocupada. Pedro deu um passo atrás, soltando as mãos dela. O silêncio na igreja era palpável. Margarida ficou paralisada, sem entender o que estava acontecendo. "Desculpe, Margarida. Eu não posso fazer isso", Pedro disse com a voz embargada. Antes que ela pudesse reagir, Pedro virou-se e começou a caminhar em direção à porta da igreja. Os murmúrios dos convidados aumentaram. "O que está acontecendo? Ele está a abandonando? Isso é uma piada?" Margarida tentou correr atrás dele, mas suas pernas pareciam de chumbo. "Pedro! Por favor, não me deixe!", ela gritou, a voz carregada de desespero. Pedro não olhou para trás. Ao sair da igreja, um carro preto parou na porta.
Pedro entrou rapidamente no veículo, que partiu antes que alguém pudesse ver quem estava dirigindo. A cena foi tão rápida e surreal que deixou todos os presentes atônitos. Os convidados começaram a murmurar entre si. Quem estava naquele carro? Para onde ele foi? Por que ele fez isso? Margarida caiu de joelhos no altar, sentindo-se completamente desamparada. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Ela mal conseguia respirar, tamanha a dor que sentia em seu peito. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Os amigos e familiares correram para confortá-la, mas Margarida estava inconsolável. Tudo o que ela conseguia pensar era no motivo pelo qual Pedro havia feito aquilo. Por que ele a deixou? O que poderia ter acontecido para fazê-lo mudar de ideia tão repentinamente? Enquanto Margarida chorava no altar, a notícia do abandono começou a se espalhar pela cidade. Todos que haviam comparecido ao casamento se sentiam arrependidos de terem celebrado aquele momento, pois agora se tornará uma lembrança amarga. Aos poucos, a igreja foi se esvaziando. Os convidados, em sua maioria, partiram em silêncio, sem saber o que dizer ou como ajudar. Apenas alguns amigos íntimos e familiares permaneceram, tentando dar algum apoio a Margarida. Entre eles estava Ana, sua melhor amiga desde a infância, que não saiu de seu lado nem por um instante. Margot, eu não sei o que dizer. Estou tão chocada, disse Ana, abraçando Margarida com força. Eu também não sei, Ana. Eu não sei o que aconteceu. Tudo estava perfeito, e agora, Margarida não conseguia encontrar as palavras para expressar a dor que sentia. Ana segurou suas mãos e olhou em seus olhos. Nós vamos descobrir o que aconteceu. E você não está sozinha. Nós vamos superar isso juntas. As horas passaram e, finalmente, Margarida foi levada para casa pelos pais. A noite que deveria ser a mais feliz de sua vida havia se transformado em uma tormenta de dor e desespero. Ela se deitou na cama, ainda vestida com o vestido de noiva, e chorou até adormecer, exausta. Nos dias que se seguiram, Margarida tentou entender o que havia acontecido. Ela buscou respostas entre as lembranças, relembrou cada detalhe de seu relacionamento com Pedro, mas nada fazia sentido. Ela não conseguia acreditar que aquele homem, que sempre fora tão amoroso e dedicado, pudesse tê-la abandonado dessa maneira. As manhãs eram dolorosas e frias. Margarida se recusava a ir à casa dele ou telefonar, pois achava aquilo humilhante demais. Ela se levantava da cama com dificuldade, sentindo o peso da tristeza em cada passo que dava. O silêncio da casa parecia amplificar sua dor, tornando cada momento solitário ainda mais insuportável. Ana, sua amiga fiel, estava sempre por perto, tentando oferecer algum consolo. Margot, vamos dar uma volta, respirar um pouco de ar fresco. Vai te fazer bem, sugeria Ana, com um sorriso encorajador. Eu não sei, Ana. Não sei se estou pronta para enfrentar o mundo lá fora, respondia Margarida, com a voz embargada. Eu entendo, mas você não pode se trancar aqui para sempre. Eu estou contigo, e juntas vamos superar isso, insistia Ana, segurando a mão de Margarida com carinho. Apesar de toda a ajuda e apoio de Ana, Margarida sentia-se como se estivesse vivendo um verdadeiro luto. Eu sei que parece o fim do mundo agora, mas o tempo vai ajudar a curar essa dor, dizia Ana, tentando ser otimista. No entanto, ambas sabiam que as palavras eram apenas um pequeno alívio para uma ferida tão profunda. Os pais de Margarida estavam igualmente preocupados. Eles tentavam entender o que havia acontecido e como podiam ajudar a filha a superar aquele momento devastador. Querida, precisamos conversar, dizia Dona Nalva, mãe de Margarida, com uma expressão de preocupação. Eu não quero falar sobre isso, mãe, respondia Margarida, evitando o olhar da mãe. Mas, filha, precisamos entender o que aconteceu para poder ajudar, insistia Sr. Godofredo, pai de Margarida, com um tom calmo e paternal.
Quando estavam a sós, Nalva e Godofredo discutiam entre si, tentando chegar a alguma conclusão sobre Pedro. Aquele homem era um oportunista, ainda bem que ele foi embora, dizia Dona Nalva, com desdém na voz. Você não pode dizer algo assim, Nalva. Ele era um homem esforçado. Talvez ele tenha se apaixonado por outra mulher, replicava Sr. Godofredo, tentando ser mais compreensivo. Não acredito nisso. Ele sempre me pareceu suspeito. Algo não estava certo desde o início, insistia Dona Nalva, balançando a cabeça. Eu não sei, querida. Acho que estamos perdendo algo aqui. Talvez tenha mais nessa história do que imaginamos, respondia Sr. Godofredo, pensativo. A conversa entre seus pais era sempre um pouco estranha. Certa vez, Margarida, que passava pelos corredores da imensa mansão de seus pais, ouviu uma dessas conversas. Eles discutiam em voz baixa, mas as palavras chegavam até ela com clareza. Cada um tinha uma ideia diferente sobre Pedro, e nenhum dos dois concordava com o outro. Você realmente acredita que ele era apenas um oportunista? Não acha que ele poderia ter um motivo legítimo para partir? Perguntava Sr. Godofredo. Eu não sei, mas minha intuição me diz que ele estava escondendo algo. E você? Não acha que ele poderia estar envolvido em algo sombrio? Respondia Dona Nalva, com uma expressão preocupada. Talvez. Mas também pode ser que ele estivesse apenas assustado. Casamento é um compromisso sério, e nem todos estão preparados para isso, ponderava Sr. Godofredo. Margarida, ouvindo essas conversas em segredo, sentia uma mistura de confusão e tristeza. Ela sabia que havia algo mais na história de Pedro, algo que seus pais talvez soubessem, mas não compartilhavam com ela. Essa sensação de mistério só aumentava sua angústia. A única pessoa para quem ela contou sobre essas conversas foi sua amiga Ana. Ana, meus pais sabem de algo sobre Pedro, mas não estão me contando. Eu ouvi eles falando. Eles têm opiniões diferentes sobre ele, mas parece que um deles sabe mais do que está dizendo, confidenciou Margarida, com uma expressão de desespero. Margot, você precisa falar com eles. Perguntar diretamente. Talvez isso te dê alguma paz, sugeriu Ana, com um olhar de determinação. Eu não sei se tenho coragem para isso, Ana. Estou tão perdida, respondeu Margarida, com lágrimas nos olhos. Você é mais forte do que pensa. E eu estou aqui para te apoiar, não importa o que aconteça, disse Ana, abraçando-a com força. Os dias passavam lentamente, e Margarida tentava se ocupar com pequenas tarefas para distrair a mente. Ela evitava lugares e situações que a lembrassem de Pedro, mas a verdade era que tudo a fazia pensar nele. Cada canto da casa, cada música, cada lembrança era uma faca cravada em seu coração. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Margarida foi abordada por seu pai. Filha, precisamos conversar, disse Sr. Godofredo, com um tom sério. Sobre o quê, pai? Perguntou Margarida, tentando manter a voz firme. Sobre Pedro. Há algo que você precisa saber, ele começou, hesitante. O que é, pai? O que mais pode doer além do que já estou sentindo? Respondeu Margarida, com uma mistura de curiosidade e medo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas há rumores de que Pedro estava envolvido em algo perigoso. Ele pode ter partido para te proteger, disse Sr. Godofredo, olhando nos olhos da filha. Proteger? Do quê? O que ele poderia estar fazendo que era tão perigoso? Perguntou Margarida, sentindo uma nova onda de ansiedade. Eu não tenho todas as respostas, querida. Mas acho que precisamos investigar isso mais a fundo, sugeriu o Sr. Godofredo, com um olhar preocupado. Essa conversa deixou Margarida ainda mais confusa, mas também acendeu uma chama de determinação dentro dela. Ela precisava descobrir a verdade sobre Pedro, não importava o quão dolorosa fosse.
Com o apoio de Ana e a curiosidade crescente sobre os segredos de Pedro, Margarida começou a planejar uma maneira de desvendar o mistério que envolvia o homem que ela pensava conhecer tão bem. Eu vou descobrir o que realmente aconteceu, Ana. Não posso continuar vivendo nessa escuridão, disse Margarida, com uma determinação renovada. Estamos juntas nessa, Margot. Vamos descobrir a verdade, custe o que custar, respondeu Ana, segurando a mão da amiga. Naquela noite, Margarida foi dormir extremamente chateada. O peso das revelações e das dúvidas que surgiram recentemente a deixava inquieta. Deitada na cama, ela não conseguia parar de pensar em Pedro e no que poderia ter levado ele a abandoná-la. As palavras de seus pais ecoavam em sua mente, e a angústia parecia não ter fim. Pouco antes de adormecer, Margarida ouviu uma batida suave na porta do quarto. Era sua mãe, Dona Nalva, que entrou com uma expressão séria no rosto. Filha, precisamos falar sobre o que sei a respeito de Pedro, começou Nalva, sentando-se ao lado da filha na cama. Margarida sentiu um frio na espinha. O que é, mãe? O que você sabe? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Há boatos na cidade e testemunhas que dizem que ele havia encontrado um novo amor, disse Nalva, sem rodeios. Sei que sou um pouco fria e dura, meu anjo, mas é melhor encarar uma realidade dolorosa e seguir em frente do que pincelar a verdade com mentirinhas agradáveis. Sinto muito por isso, minha anjinha. Mas, pela minha experiência, isso tudo vai passar. Margarida ficou ainda mais isolada e sem saber em quem acreditar. Mãe, você realmente acha que ele poderia ter me traído? Ele parecia tão apaixonado, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas. Eu não sei, querida. Mas precisamos estar preparadas para qualquer possibilidade. Às vezes, as pessoas nos surpreendem de maneiras que nunca imaginamos, respondeu Nalva, acariciando o rosto da filha. As palavras de sua mãe, embora duras, tinham um tom de preocupação genuína. Margarida sentia-se perdida, sem saber em quem confiar ou o que pensar. Como pode isso? O que será verdade? O que será mentira? Murmurava ela para si mesma, tentando encontrar alguma lógica em meio ao caos. Depois que sua mãe saiu, Margarida pegou o telefone e ligou para Ana. Ana, minha mãe acabou de me contar algo terrível. Ela disse que há boatos de que Pedro encontrou um novo amor, disse Margarida, a voz tremendo. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Margot, eu não sei o que dizer. Isso é horrível. Mas, talvez sua mãe tenha razão. Precisamos verificar a verdade, por mais dolorosa que ela seja, respondeu Ana, com um tom de preocupação. Mas e se a verdade for ainda mais cruel? Eu não sei se consigo suportar, disse Margarida, sentindo as lágrimas escorrerem. Sei que é difícil, mas você é forte. E eu estou aqui com você, não importa o que aconteça. Vamos descobrir isso juntas, ok? Disse Ana, tentando consolar a amiga. Após a conversa, Margarida finalmente fechou os olhos, mas sua mente continuava a trabalhar. Ela sonhou com o dia em que Pedro a pediu em casamento. Era uma tarde ensolarada, e eles estavam em um parque. Pedro parecia nervoso, mas determinado. Ele se ajoelhou diante dela e, com um anel simples mas significativo, perguntou: Margot, você quer se casar comigo? Margarida lembrou-se de como seu coração havia disparado. Ela sabia que ele era pobre e, em um primeiro momento, pensou que poderia ser um golpe. As dúvidas surgiram, e uma terrível discussão seguiu. Você só está comigo por causa do dinheiro da minha família, não é? Ela havia gritado, a voz cheia de desespero. Pedro, magoado, respondeu: Como pode pensar isso? Eu te amo, Margarida. Nunca quis nada além de estar ao seu lado.
A dor nos olhos dele foi suficiente para fazê-la perceber o erro que cometera. Eles terminaram o namoro naquela noite, mas Margarida, arrependida, não conseguiu ficar longe dele. Ela decidiu reconquistá-lo, mostrando que o amor deles era verdadeiro. Dias depois, ela foi até a casa dele, determinada a pedir desculpas. Pedro, eu sinto muito. Eu estava errada. Deixe-me mostrar que te amo de verdade, ela disse, com lágrimas nos olhos. Pedro a olhou, ainda magoado, mas havia uma faísca de esperança em seu olhar. Margot, se você realmente me ama, precisamos confiar um no outro. Não quero viver em um relacionamento baseado em desconfiança, ele disse, segurando as mãos dela. Eu prometo, Pedro. Nunca mais vou duvidar de você. Vamos construir algo bonito juntos, respondeu ela, com o coração cheio de esperança. Eles se reconciliaram e, a partir daquele momento, Margarida se entregou completamente ao amor que sentia por Pedro. Porém, agora, deitada em sua cama, todas aquelas memórias pareciam distantes e dolorosas. Ela não conseguia entender como tudo havia mudado tão drasticamente. Na manhã seguinte, Margarida sentia-se exausta, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ela precisava encontrar respostas, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir. Ana, você pode vir aqui? Eu não quero ficar sozinha, pediu ela ao telefone. Claro, Margot. Estou a caminho. Vamos passar por isso juntas, respondeu Ana, com firmeza. Enquanto esperava por Ana, Margarida refletia sobre as palavras de sua mãe. Dona Nalva sempre fora uma mulher prática e direta, mas será que os boatos eram verdadeiros? E se Pedro realmente tivesse encontrado outro amor, isso explicaria sua partida abrupta? Filha, sei que isso é difícil, mas precisamos seguir em frente. Vamos investigar e, se necessário, fechar esse capítulo de sua vida, disse Sr. Godofredo, ao vê-la perdida em pensamentos. Eu sei, pai. Mas a dor é tão grande. Como posso seguir em frente sem entender o que realmente aconteceu? Perguntou ela, com a voz embargada. Às vezes, a verdade demora a aparecer. Mas você é forte, Margarida. E nós estamos aqui para te apoiar, respondeu ele, com um abraço reconfortante. Quando Ana chegou, Margarida sentiu-se um pouco mais aliviada. Obrigada por vir, Ana. Eu realmente precisava de você aqui, disse ela, com um sorriso fraco. Eu sempre estarei aqui para você, Margot. Vamos enfrentar isso juntas e encontrar a verdade, não importa quão dolorosa ela seja, disse Ana, segurando a mão da amiga. A presença de Ana trouxe um pouco de esperança ao coração de Margarida. Elas passaram o dia juntas, conversando sobre o passado, tentando encontrar pistas que pudessem explicar o comportamento de Pedro. Cada detalhe era analisado, cada lembrança revisitada. Você lembra daquela vez que Pedro te surpreendeu com um jantar romântico? Perguntou Ana, tentando trazer uma memória feliz. Sim, lembro. Ele sempre foi tão atencioso. É difícil acreditar que ele poderia me trair, respondeu Margarida, com um suspiro. Se ele realmente te amou como parecia, então há algo mais nessa história. Vamos descobrir, Margot. E quando descobrirmos, você terá a chance de seguir em frente, de verdade, disse Ana, com determinação. A busca pela verdade seria longa e dolorosa, mas Margarida sabia que não estava sozinha. Com Ana ao seu lado e a determinação de encontrar respostas, ela se preparava para enfrentar qualquer coisa que o destino reservasse. A jornada estava apenas começando, e Margarida estava pronta para encontrar a paz que tanto desejava. Enquanto abraçava sua amiga, Ana baixou seu olhar de uma forma triste e diferente por um instante. Margarida sentiu uma leve hesitação, mas não disse nada. Obrigada por estar aqui, Ana. Eu não sei o que faria sem você, disse Margarida, segurando as mãos de Ana com força.
Ana tentou sorrir, mas seus olhos mostravam uma dor profunda. Você sempre terá a mim, Margot. Eu prometo, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. Após alguns momentos, Ana se despediu e foi embora. Assim que entrou no carro, trancou os vidros e, antes de ligar o motor, gritou com muita raiva e chorou intensamente. Da janela mais alta da mansão, Dona Nalva observava a cena com um olhar calculista. Vamos ver até onde isso vai nos levar, murmurou para si mesma, enquanto via Ana partir. Enquanto dirigia, o telefone de Ana tocou. A voz de um homem do outro lado perguntou: Você está vindo? Sim, estou a caminho, respondeu Ana, com a voz embargada pelo choro. O carro de Ana seguiu para fora da cidade, para uma casa isolada e discreta, escondida entre árvores densas. Ela estacionou o carro e, com passos pesados de raiva, entrou na casa. Subiu as escadas rapidamente, cada degrau aumentando sua frustração. Ao entrar em um quarto grande, com uma vista magnífica para a floresta, Ana encontrou Pedro sentado em uma cadeira de madeira, olhando a vista pela janela. Sem esperar, ela explodiu: Isso precisa acabar. Você tem que contar a verdade para Margarida. Eu não aguento mais enganar a minha amiga desta forma. Pedro virou-se lentamente, com uma expressão cansada. Eu entendo você, Ana. Mas você sabe que as coisas são mais complicadas do que parecem, respondeu ele, tentando manter a calma. A complicada é a mentira que você criou. Você está destruindo a vida dela com esse segredo, Ana continuou, as lágrimas rolando pelo rosto. Eu não posso continuar fazendo isso, Pedro. Pedro suspirou profundamente, olhando para o chão. Eu sei, Ana. Mas preciso pensar nas consequências. Se contarmos a verdade, isso pode acabar de uma maneira ainda pior. Porém, do lado de fora da casa, havia alguém observando, um detetive particular, que havia sido contratado por Dona Nalva para descobrir a verdade. E ele tirou várias fotos de Ana e Pedro. As fotos não comprovaram que eles tinham um caso, romance ou o que fosse, mas eram suspeitas. Algum tempo depois, na mansão, Dona Nalva e Sr. Godofredo estavam reunidos em um escritório, analisando as provas coletadas pelos detetives particulares que haviam contratado. Veja estas fotos, Godofredo. Pedro e Ana juntos, sempre conversando às escondidas. Algo não está certo, disse Dona Nalva, mostrando as imagens. Não temos provas concretas de que eles estão tendo um caso, mas é evidente que estão envolvidos em algo estranho, respondeu Sr. Godofredo, franzindo a testa. Precisamos contar a Margarida. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo, disse Dona Nalva, decidida. Pouco tempo depois, Dona Nalva e Sr. Godofredo foram conversar com Margarida, que estava no jardim, tentando encontrar algum conforto na natureza. Margot, precisamos conversar. É importante, disse Dona Nalva, com um tom sério. Sobre o quê, mãe? Já não basta toda essa dor, respondeu Margarida, com os olhos cansados de tanto chorar. É sobre Pedro e Ana, disse Sr. Godofredo, segurando um envelope com as fotos. Descobrimos algo que você precisa ver. Com as mãos trêmulas, Margarida pegou o envelope e começou a olhar as fotos. Seu coração apertou ao ver Pedro e Ana juntos, em várias ocasiões, sempre juntos, desde antes da cerimônia de casamento de Margarida, até o sumiço dele. O que isso significa? Eles estão juntos? Perguntou ela, sentindo uma nova onda de dor e confusão. Não temos provas concretas, mas tudo indica que sim, disse Dona Nalva, tentando manter a calma. Mas por que eles fariam isso comigo? Ana é minha melhor amiga. E Pedro, ele me pediu em casamento. Margarida chorava, incapaz de processar o que via. Precisamos descobrir a verdade, minha filha.
E a única maneira de fazer isso é confrontá-los, disse Sr. Godofredo, colocando a mão no ombro da filha. Margarida, devastada, sabia que precisava enfrentar Pedro e Ana, por mais doloroso que fosse. Eu não sei se consigo, pai. Não sei se tenho forças para isso, disse ela, com a voz embargada. Você é mais forte do que pensa, Margot. E nós estaremos ao seu lado, não importa o que aconteça, respondeu Dona Nalva, com firmeza. Ana, por outro lado, continuava a pressionar Pedro. Nós temos que contar a verdade, Pedro. Margarida merece saber. E se você não fizer isso, eu vou, disse ela, cruzando os braços. Pedro tentou se levantar da cadeira, mas cambaleou, caminhando até a janela com uma bengala. Eu sei que você está certa, Ana. Mas a verdade pode destruir mais do que apenas o casamento. Pode me destruir também, disse ele, com um olhar distante. Eu sei, disse, mas talvez tudo melhore assim. Eu só quero acabar com essa mentira, insistiu Ana, determinada. Pedro virou-se para encará-la, sua expressão cheia de conflito. Tudo bem, Ana. Vamos contar a verdade. Mas precisamos encontrar o momento certo para isso. E precisamos estar preparados para enfrentar a tempestade que virá. Enquanto isso, Margarida estava em sua cama, tentando reunir coragem para confrontar Pedro e Ana. Cada momento parecia um tormento, e ela sabia que a verdade poderia ser ainda mais dolorosa do que a dúvida. Eu vou fazer isso. Vou enfrentá-los, disse ela a si mesma, com uma determinação renovada. Não importa o que aconteça, eu preciso saber a verdade. Na manhã seguinte, acompanhada por seus pais, Margarida foi até a casa isolada onde Pedro e Ana estavam. Seu coração batia forte, e suas mãos suavam frio. Quando chegaram, Margarida hesitou por um momento, mas, com um olhar encorajador de seus pais, ela entrou na casa. Ao subir as escadas, Margarida sentiu um nó no estômago. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Pedro e Ana, ambos parecendo culpados e surpresos ao vê-la ali. Precisamos conversar, disse Margarida, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu sei que há algo acontecendo entre vocês, e eu quero a verdade, agora. Pedro e Ana se entreolharam, sabendo que não havia mais como esconder a verdade. E assim, a revelação que mudaria para sempre a vida de Margarida estava prestes a ser feita. Margarida estava zangada, e não conseguia ver a verdade que estava na sua frente, mas seus pais a viram. Era uma verdade que não aparecia nas fotos. Pedro estava visivelmente mais magro, definhando, com um aspecto doente. Ele estava com soro em seu braço, deitado em uma cama hospitalar cercada de aparelhos médicos. Margarida sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber todo aquele aparato. Pedro, o que está acontecendo? Perguntou ela, com a voz trêmula, incapaz de entender a cena diante de seus olhos. Pedro olhou para ela, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Infelizmente, bem antes do casamento, fui diagnosticado com uma doença terminal. Eu não sabia como te contar, Margarida. Não queria que você tivesse que passar por isso. Margarida balançou a cabeça, sentindo as lágrimas brotarem. Você deveria ter me contado. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos, exclamou ela, a voz cheia de desespero. Pedro tentou levantar a mão, mas estava fraco demais. Eu fiquei imaginando você, meu amor, uma mulher jovem, rica, bonita e saudável, vivendo sua vida cuidando de um homem assim. Quando você poderia viver sua vida plenamente? Ana, que estava ao lado, interveio, tentando explicar sua parte na história. Ele me procurou desesperado, Margarida. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu insisti que ele contasse a verdade a você, mas ele disse que era a decisão dele. Se eu não pudesse ajudar, ele simplesmente sumiria no mundo.
Margarida olhou para Ana, a raiva misturando-se com a confusão. E por que você não me contou? Por que mentir para mim? Ana suspirou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu decidi ajudar ele. Não existe nada entre mim e Pedro. Toda a minha preocupação foi por você e por ele. Eu queria proteger vocês dois. Senhor Godofredo, que observava tudo, finalmente se pronunciou. Ana montou todo este aparato hospitalar com a ajuda dos pais dela, e com a minha ajuda também. Margarida olhou para o pai, incrédula. Pai, você sabia de tudo isso? Sim, querida. Eu sabia. Pedro me procurou e pediu que mantivéssemos isso em segredo. Ele queria que você o odiasse, preferia que você pensasse que ele havia ido embora com outra mulher. Ele achava que você merecia um marido saudável, alguém que pudesse viver uma vida plena ao seu lado, revelou Senhor Godofredo, com a voz embargada. Margarida sentiu-se esmagada pelo peso das revelações. Pedro, por que você fez isso? Por que não me deixou decidir? Eu teria ficado ao seu lado, não importa o que acontecesse, disse ela, caindo de joelhos ao lado da cama dele. Pedro estendeu a mão fraca para acariciar o rosto dela. Eu sei, meu amor. Eu sei que você teria ficado. Mas eu não podia te prender a uma vida de sofrimento. Você merece ser feliz. Margarida soluçava, incapaz de conter as lágrimas. Eu só queria estar ao seu lado, Pedro. Eu te amo. Não importa o que aconteça. Ana, sentindo a dor da amiga, aproximou-se e abraçou Margarida. Sinto muito, Margot. Nós só queríamos proteger você. Eu entendo, Ana. Mas essa mentira quase me destruiu, disse Margarida, tentando encontrar algum consolo na presença da amiga. Pedro, com um esforço visível, tentou se levantar um pouco. Margarida, eu sinto muito por todo o sofrimento que causei. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você. Mas agora vejo que errei. Eu deveria ter confiado em você. Margarida segurou a mão dele com força. O que importa agora é que estamos juntos. Vamos enfrentar isso, Pedro. Vamos enfrentar isso juntos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Pedro, e ele sorriu com gratidão. Eu te amo, Margarida. Sempre te amei. E sempre vou te amar. Dona Nalva, que observava a cena com os olhos marejados, aproximou-se e colocou a mão no ombro da filha. Margot, estamos todos aqui para você. Vamos passar por isso juntos. Obrigada, mãe, disse Margarida, sentindo-se um pouco mais forte com o apoio da família. Os dias seguintes foram difíceis, mas Margarida nunca deixou o lado de Pedro. Com o apoio de Ana e de seus pais, ela enfrentou cada desafio com coragem e amor. As mentiras que antes os separavam agora se transformavam em uma nova verdade, um vínculo mais forte do que nunca. Uma tarde, enquanto segurava a mão de Pedro, Margarida olhou para ele com ternura. Você lembra do dia em que me pediu em casamento? Eu estava tão feliz. Achei que teríamos uma vida inteira juntos. Pedro sorriu, mesmo fraco. Eu também achei, Margot. Mas mesmo com tudo o que aconteceu, eu não mudaria nada. Porque cada momento ao seu lado valeu a pena. Margarida beijou a mão dele suavemente. E ainda temos tempo, Pedro. Não importa o que aconteça, cada segundo ao seu lado é precioso para mim. Ana, que estava ao lado, observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela sabia que a decisão de Pedro havia sido feita com amor, mas também sabia o quanto havia machucado Margarida. Eu sinto muito por tudo, Margot. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Você fez o que achou que era certo, Ana. E eu entendo.
Só espero que agora possamos seguir em frente, todos juntos, respondeu Margarida, com um sorriso gentil. Pedro fechou os olhos, sentindo-se em paz pela primeira vez em muito tempo. Obrigado, Margarida. Obrigado por me perdoar. Eu sempre te perdoaria, Pedro. Porque te amo, disse ela, com a voz cheia de emoção. A verdade finalmente revelada trouxe um novo começo para todos. Margarida, apesar da dor, encontrou forças no amor e na honestidade. E enquanto o tempo passava, ela soube que cada momento ao lado de Pedro era um presente, uma chance de viver plenamente o amor que sentiam um pelo outro. Os meses que seguiram foram uma montanha-russa de emoções para todos. Margarida e Pedro enfrentaram juntos os altos e baixos da doença dele, cada dia apreciando o tempo que tinham um com o outro. A cada consulta médica e tratamento, Margarida estava ao lado de Pedro, segurando sua mão e oferecendo apoio incondicional. Ana e os pais de Margarida também estiveram sempre presentes, ajudando no que podiam e proporcionando uma rede de apoio sólida. Certa manhã, enquanto Margarida preparava o café da manhã, Pedro chamou-a para sentar ao seu lado. Margot, preciso falar com você sobre algo importante, disse ele, sua voz fraca mas firme. O que foi, meu amor? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele e segurando sua mão. Pedro olhou nos olhos dela, com uma mistura de determinação e carinho. Eu não quero que você passe o resto da sua vida cuidando de mim. Eu sei que você faria isso sem pensar duas vezes, mas eu quero que você viva plenamente, mesmo que eu não esteja aqui. Margarida balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Pedro, nós já discutimos isso. Eu quero estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Eu sei, e isso significa o mundo para mim. Mas eu tomei uma decisão. Quero tentar um tratamento experimental que os médicos sugeriram. É arriscado, mas pode nos dar mais tempo juntos. E talvez, só talvez, uma chance de cura, disse Pedro, seus olhos brilhando com esperança. Margarida ficou surpresa, mas também esperançosa. Pedro, se há uma chance, por menor que seja, vamos tentar. Eu estarei com você em cada passo. Os meses seguintes foram desafiadores, mas o tratamento começou a mostrar resultados promissores. Pedro, embora ainda fraco, começou a recuperar um pouco de sua força. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, e isso deu a todos uma nova esperança. Durante esse tempo, Ana se mostrou uma amiga ainda mais leal. Ela organizava eventos para levantar o ânimo de Pedro e Margarida, e muitas vezes trazia pequenos presentes e surpresas para animar o ambiente. A amizade entre Ana e Margarida se fortaleceu ainda mais, com uma honestidade e transparência que antes faltavam. Em uma tarde ensolarada, enquanto todos estavam reunidos no jardim da mansão, Pedro se levantou, com a ajuda de Margarida, e fez um anúncio. Eu só quero agradecer a todos vocês por estarem ao nosso lado durante este período difícil. O apoio e o amor de cada um de vocês nos deram forças para continuar lutando. Pedro, você não precisa agradecer. Estamos todos aqui porque te amamos, disse Ana, com um sorriso. Mas eu preciso dizer algo importante, continuou Pedro. Margot, você é a luz da minha vida. E eu não poderia imaginar passar por isso sem você. Mas quero que todos saibam que, independentemente do que aconteça, eu sou um homem de sorte por ter tido você ao meu lado. As palavras de Pedro tocaram a todos, e houve um momento de silêncio, seguido por aplausos emocionados. Margarida, com lágrimas nos olhos, abraçou Pedro com força. Nós vamos continuar lutando juntos, Pedro. Sempre. Com o passar do tempo, Pedro continuou a melhorar. Os médicos ficaram surpresos com a resposta positiva ao tratamento experimental, e embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, a esperança de uma recuperação completa começou a parecer possível.
Em uma reviravolta inesperada, um dos médicos de Pedro apresentou uma descoberta revolucionária no tratamento de sua doença. Ele convidou Pedro para participar de um estudo clínico que poderia ser a chave para a cura que todos esperavam. Pedro, com o apoio incondicional de Margarida e de todos ao seu redor, aceitou o desafio. Os meses seguintes foram intensos, mas cheios de esperança. Pedro passou por novos tratamentos, e a cada passo do caminho, Margarida estava lá, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. O amor entre eles se tornou ainda mais forte, e todos ao redor podiam ver a mudança positiva em Pedro. Então, em uma manhã radiante de primavera, os médicos finalmente deram a notícia que todos esperavam. Pedro, os resultados dos testes são extraordinários. Podemos dizer com confiança que você está em remissão, anunciou o médico com um sorriso. Pedro e Margarida ficaram em choque por um momento, antes de serem tomados por uma alegria indescritível. Eles se abraçaram com força, lágrimas de felicidade escorrendo por seus rostos. Nós conseguimos, Pedro. Nós conseguimos, disse Margarida, sua voz cheia de emoção. A notícia da recuperação de Pedro se espalhou rapidamente, trazendo alegria e alívio a todos que haviam apoiado o casal durante a jornada. Ana, que havia sido uma rocha de apoio, também não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Eu sempre acreditei em vocês. Sempre, disse ela, abraçando os amigos com força. Para celebrar a recuperação de Pedro, Margarida e sua família organizaram uma grande festa na mansão. Amigos e familiares de todos os lados vieram para comemorar a vitória contra a adversidade. Foi uma noite de risos, danças e celebração do amor e da vida. Durante a festa, Pedro, visivelmente mais forte e saudável, chamou a atenção de todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês por todo o apoio e amor. E quero dizer a Margarida que, sem você, eu não estaria aqui hoje. Você é a razão pela qual eu lutei tão duro. E agora, mais do que nunca, eu quero renovar meus votos de amor a você. Pedro se ajoelhou diante de Margarida, com um anel brilhante na mão. Margarida, você aceita se casar comigo novamente, e dessa vez, para sempre? Margarida, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu com um sorriso radiante. Sim, Pedro. 1000 vezes, sim. Os aplausos e gritos de alegria ecoaram pela mansão enquanto Pedro colocava o anel no dedo de Margarida. Eles se beijaram, selando seu amor renovado diante de todos os que amavam. A vida seguiu seu curso, com desafios e alegrias, mas Margarida e Pedro, agora mais fortes e unidos do que nunca, enfrentaram tudo juntos. Eles sabiam que, independentemente do que o futuro reservasse, sempre teriam um ao outro. E isso, para eles, era a maior vitória de todas. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!